Alô, amigo ouvinte, alô, podosfera, alô, internet. Eu sou Fabiano Cris e este é o podcast Resumindo a Parada. Um podcast independente que visa trazer pra você, aí que tá do outro lado dos fones, entretenimento, bate-papo, conhecimento e muita informação. Mas tudo isso de uma forma muito simples, bem popular e de fácil entendimento. E por isso, meu amigo, nosso formato será dividido em pílulas, pequenos programinhas, Programas de rápida duração, para que você possa guardar na sua mente, possa dividir com seus amigos, assim, sem ocupar muito espaço aqui, dentro da sua cachola, ou muito menos no seu dispositivo, E nesse quadro nós falaremos de história, de fatos, de personagens, de pessoas relevantes que fizeram significância para esse universo, De tudo um pouco, tudo resumidinho, só para você. Então sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o primeiro episódio do nosso podcast Resumo da Parada com Fabiano Cris. Apertem os cintos e vamos nessa! E no programa de hoje vamos trazer um breve resumo sobre um dos maiores espetáculos da Terra, por muitos considerado a maior festa popular do universo, o Carnaval. Bem, para ser mais precisos, nós vamos falar hoje do Carnaval Popular aqui no Brasil. Isso porque nós já sabemos que o Carnaval não nasceu aqui no Brasil. E trata-se sim, amigo ouvinte, pasme, trata-se de uma data ligada à religião, e mais precisamente ao cristianismo. E na prática, o Carnaval é um verdadeiro festival popular, porque é uma festa pública com desfiles de blocos, de escolas de samba, de trios elétricos, danças típicas e até dos famosos cordões. Temos os bonecões de Olinda, que são um grande sucesso no mundo inteiro. E uma das maiores características desse evento é o encontro das mais diversas classes sociais, de diversos povos, diversas e mais variadas culturas. Assim, sem que se haja qualquer tipo de acepção, sabe? Para mim, essa é a maior virtude dessa festa. Mas meu amigo, meu brother, é muito legal. Porque as pessoas usam fantasias, algumas muito excêntricas, Mas também tem gente que não usa absolutamente nada, Mas a vibe é essa, é perder a individualidade, sair do cotidiano e experimentar outro tipo de unidade social, outra espécie de pessoa, conhecer, transitar em diversos universos sem ser cobrado e sem cobrar absolutamente nada. Não, é tipo assim, ninguém tem nada a esconder de ninguém e ninguém tem que cobrar nada de ninguém. Existe um clima de igualdade, seja qual for a classe social, a raça, a cor, a cultura. É simplesmente maravilhoso. E é isso aí, esse é o evento que os populares se reúnem mesmo para festejar, se fantasiar, botar tudo que tem dentro de si para fora, para desfilar, meter o pé na jaca, assim como se diz aqui no Rio, é realmente para pular o carnaval. Mas tem lugar que diz que é brincar o carnaval. Mas se a gente levar por esse lado, a gente vai entrar naquela mesma polêmica do é bolacha, é biscoito. Então, meu amigo, deixe isso pra lá e curte essa festa do jeito que você quiser, porque é isso que vale. E então, amigo ouvinte, é o seguinte. Aqui no Brasil, essa festa acontece muitas vezes no mês de fevereiro e algumas outras vezes ela acontece no mês de março. Isso porque a data é determinada de acordo com a Páscoa. Daí começa numa sexta-feira e termina na outra quarta-feira, que é conhecida por todos como Quarta-feira de Cinzas. E daí começa um evento chamado Quaresma, que é o quê? É um período de 40 dias antes da Páscoa. Mas acho melhor explicar uma coisa rapidinho para vocês, só para a gente se situar e continuar tocando o nosso barco direitinho. Então, olha só. Eu não sei se você lembra que no começo do episódio eu disse que o Carnaval era uma festa religiosa. Você deve ter até pensado, o quê? Pois é isso mesmo. Mas calma aí que eu já vou explicar. Bom, deixa eu ver. Então vamos lá. A palavra carnaval vem do latim carnevale, que quer dizer adeus à carne. Era um período em que o povo fazia de tudo, assim, bebia, dançava, praticava orgias. Era uma espécie assim de despedida do pecado. Aí depois disso daí eles deveriam passar por uma espécie de purificação durante uns 40 dias. É esse o período que nós chamamos de quaresma. Mas existem muitas lendas e histórias em torno desse assunto, Algumas podem até nos confundir um pouco a cabeça, mas eu vou tentar aqui te dar uma luz. Porque na religião, a quaresma são os 40 dias, como eu disse anteriormente, que antecedem a Páscoa. E a Páscoa, na verdade, tem a ver com as comemorações do povo hebreu, que eram escravos dos egípcios e foram libertos do cativeiro, segundo eles, por Deus, através do profeta Moisés. Bem, e sobre isso você pode tirar suas próprias conclusões,
Existem relatos desse fato na Bíblia Sagrada, existem adaptações para o cinema, tanto hollywoodiano como nacional, foi tema de novela aqui no Brasil, enfim, há uma imensidão de relatos sobre o fato que eu estou contando aqui para vocês. Bom, mas o ponto que eu quero relatar é que esses 40 dias relativos à Quaresma é uma alusão aos 40 anos que o povo hebreu, depois que se libertou do Egito, andou pelo deserto até chegar à terra de Canaã. Mas isso aí é assunto para outro podcast. Eu fiz esse breve relato aqui mesmo só para que você tenha uma pequena base, uma pequena ideia da ligação entre o carnaval e a religião, certo? Então vamos nessa. Então, amigo ouvinte, é o seguinte, vamos tocar o nosso barco, seguir nossa viagem, que agora a gente vai conhecer um pouquinho de como o carnaval chegou aqui no Brasil. E a chegada do carnaval aqui no Brasil foi uma espécie de diversão trazida pelos colonizadores portugueses, já que aqui no país não tinha nenhum tipo de diversão, não haviam datas festivas, não haviam datas comemorativas. Então, além do carnaval, também tiveram outras festas, como festa junina, esses eventos sazonais como Páscoa, Natal, tudo veio junto com essa gangue portuguesa, né? Até porque o nosso país era habitado por indígenas, né? Então a cultura era totalmente diferente da cultura europeia que estava chegando com esses colonizadores. Mas outra hora a gente fala sobre esse assunto. Porque o nosso assunto hoje aqui é carnaval, é folia. Então é o seguinte, a festa começou mesmo com a chegada de um trem chamado intrudo. O que era o intrudo? Era um tipo de brincadeira de rua, tipo trote, tipo pegadinha. As pessoas iam passando na rua, aí eram molhadas por umas, aí as outras revidavam, tacavam ovos uns nos outros, farinha. Era como se fosse uma guerrinha entre amigos, né? Mas como vovó dizia, era uma grande acanalhação. Mas essa brincadeira não era tão bem vista assim pela alta sociedade. Mas mesmo assim acabou ficando tão popular, muito comentário rolando sobre, que até a família real participava das brincadeiras. Ah, meu amigo, e tem mais um fato curioso aqui que eu acho que vale falar, né? Que teve gente que passou a ganhar muita grana com isso, porque eles montavam barracas ali aos arredores onde acontecia o intrudo, para vender farinha, garrafa de água, vender ovo, para que a brincadeira não parasse, né? Então é desde sempre o brasileiro se virando nos 30, dando o seu jeitinho. Aí eu fico pensando, será que foi daí que surgiu a ideia dos camelôs, dos vendedores ambulantes? Ah, eu acho que tem tudo a ver, eu acho tudo muito relativo. Mas fica tranquilinho aí que numa outra oportunidade eu vou te contar com certeza como começou o comércio ambulante aqui no Brasil. Deixa comigo. Bom, então, a grande diferença do intrudo para o carnaval de rua, como é conhecido hoje, é que no intrudo não tinha música. Era apenas aquela zoeira, tacação de coisa um no outro, aquela bagunça. Aí você imagina aí, né? A elite ficou possessa. O intrudo era muito criticado pelas elites brasileiras, mas mesmo assim se transformou na festa mais popular do Império. Mas aí, meu amigo ouvinte, houve uma grande mudança no Brasil. O Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Com a ajuda da imprensa, houve uma grande repressão a qualquer tipo de manifestação popular, o que acabou afetando a festa e o intrudo acabou sendo abolido. Daí, meus amigos, aconteceu uma coisa muito engraçada. Lembra dessa elite, essa grande elite que criticavam as festas populares? Essa mesmo. Então, inspirada nos bailes do Império, aqueles bailes europeus, bailes de máscaras tradicionais, eles trouxeram as brincadeiras de rua que eles tanto criticavam para dentro dos salões e para dentro dos teatros. E foi aí que se deu origem aos bailes carnavalescos. E é claro que só quem podia participar da festa e quem podia bancar essas festas eram os mais afortunados. Então as elites aperfeiçoaram os bailes também trazendo música, dança, e os populares ficavam a ver navios sem poder se divertir e sem participar da festa. Pois é, então a repressão continuava e os populares eram totalmente impedidos de se divertir. E enquanto isso, as elites criaram várias sociedades carnavalescas onde eles se reuniam para desfilar pelas ruas da cidade. E foi daí que surgiu a grande ideia das agremiações. Eu acho que o carnaval estava prestes a mudar. Mas esse povo é danado de bom, é festeiro e, claro, não desiste nunca. Os populares buscaram se adaptar à disciplina e, assim, evitar atritos com a polícia e com a repressão. É isso aí, eles passaram a se organizar de verdade e em vários cantos do país, estrategicamente, o povo foi voltando às ruas. Cada um de acordo com a sua cultura local, mas felizmente o povo estava de volta às ruas. E daí, amigo ouvinte, acontece aquele boom. O carnaval simplesmente se transforma na festa mais popular, claro, se adaptando a cada local e a cada cultura.
Aqui no Rio de Janeiro surgiram os cordões e os ranchos. Os cordões eram cortejos e utilizavam como exemplo as procissões religiosas, só que com manifestações populares, como a presença dos capoeiras, Zé Pereiras e os barulhentos tocadores de bumbo. Já os ranchos também eram cortejos bem parecidos, só que praticado mais pelas pessoas de origem rural. Sacaram? Amigo ouvinte, a elite carioca gostou muito do que viu pelas ruas e, para não ficar para trás, surgiram os corsos. Eles mesmos com seus carros conversíveis maravilhosos desfilando pela Avenida Central, hoje atual Avenida Rio Branco. E daí também surgiram as marchinhas de carnaval, né? Destacando-se a figura da querida e amada, sempre lembrada Chiquinha Gonzaga e da sua mais conhecida música O Abre Alas. O abre alas que eu quero passar, o abre alas que eu quero passar. Amigo ouvinte, só para você ficar ciente, essa também é considerada a primeira marchinha de carnaval, tá? Por volta de 1910 surge o samba, tendo a música Pelo Telefone de Donga e Mauro de Almeida sendo considerada como o primeiro samba já gravado. Sendo assim, o samba ao longo do tempo passou a ser considerado o som oficial e representante musical do carnaval. E lá na nossa querida Bahia surgiram os grupos de afoxé, que traziam em suas manifestações as mais ricas lembranças das culturas africanas. E os pioneiros dessa vez foram os Pandegos da África e a Embaixada da África. Esses grupos de afoxé deram bons frutos, como a Timbalada, Olodum, os Meninos do Pelô e por aí vai. E anos mais tarde houve aquela explosão do axé e daí você conhece o resto da história, né? Outro bom exemplo é que em Pernambuco, nessa mesma época, o frevo passou a ser praticado no Recife e o maracatu também ganhou as ruas de Olinda. E isso, meus amigos, bem temperado com o galo da madrugada, os famosos guarda-chuvas coloridos e, claro, os bonecões de Olinda. E daí, já quase no final da década de 20, surgiram as escolas de samba, né? Considera-se que a primeira escola de samba teria sido a Deixa Falar, que foi fundada em 1928 e que depois daria origem à escola Estácio de Sá. E outra escola de samba pioneira muito conhecida foi a Vai Como Pode, que hoje atualmente é conhecida como Portela. E é considerada também a maior campeã de todos os carnavais, com um total de 22 títulos. É título que não acaba mais, né? E daí foram surgindo muitas outras escolas. E o que eram as escolas de samba, na verdade? Era uma junção entre os cordões, os ranchos e os blocos, né? E a primeira disputa entre elas ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 1932. Então, galera, esses desfiles eles eram realizados na Avenida Rio Branco. Depois eles foram transferidos para a extinta Praça 11, até dada a construção da Passarela do Samba Professor Darcy Ribeiro, mais conhecida como Marquês de Sapucaí, né? Que foi inaugurada no ano de 1984, dando assim também o início à nova era do carnaval carioca e, por que não se dizer, do carnaval brasileiro. E por que eu chamei de nova era do carnaval, né? Porque ele acaba virando grandioso, luxuoso e cada vez mais profissional. Aí foram criadas as ligas, os grupos especiais e os demais grupos de acesso. Gente, e outra grande marca da transformação do carnaval é quando ele passa a ser mais lúdico, né? Ele passou a ser mais simbólico. É quando, como por exemplo, o administrador das cidades ele passa a entregar as chaves dessa cidade para aquela figura folclórica do Rei Momo, né? E da sua rainha do carnaval. Porque aí o Rei Momo ele recebe as chaves na sexta-feira e devolve na quarta-feira de cinzas ao meio-dia, dando fim à folia de bombo, né? Oficialmente encerrando o carnaval. Bom, daí o carnaval começa a evoluir sim em todo o Brasil, né? As grandes cidades começam a adotar o esquema das passarelas, como por exemplo São Paulo, que passou a ter um campeonato mais organizado, bem disputado, passou a ter a sua própria passarela, o IMB, e por aí vai, né? As grandes cidades passaram a ter grandes carnavais. Gente, e para finalizar esse nosso papo, vamos voltar aos anos 50, e tem um fato bem interessante, bem relevante para a história do carnaval no Brasil, né? É a criação dos trios elétricos. Então essa novidade genial, cara, aconteceu quando dois brothers visionários, o Dodô e o Osmar, eles pegaram um caminhão antigo, colocaram na caçamba instrumento musical, amplificador e caixa de som e saíram pelas ruas da cidade desfilando. Claro que fizeram o maior sucesso, né? Tanto que os trios elétricos são usados até hoje para animar blocos, para animar festas e por aí vai, né? Então, galerinha, eu prometo que agora é a última informação que eu tenho aqui para dar.
O porquê desse nome trio elétrico, né? Esse nome só foi utilizado um ano depois que eles tiveram essa ideia brilhante, essa grande invenção. Então eles convidaram